Iniciamos aqui o nosso programa Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, tendo a satisfação de ter ao nosso lado, como entrevistada, a enfermeira Ana Beatriz Mayhofer, que tem uma belíssima experiência em dois aspectos que são muito importantes para as famílias brasileiras atuais: parto humanizado e aleitamento materno. Sobre o parto humanizado, nós não vamos entrar na querela, na questão do atrito entre algumas categorias profissionais com relação à reserva de que essa circunstância seja realizada pelos profissionais A, B ou C. Nós vamos falar sobre as características do parto humanizado e, posteriormente, vamos falar sobre aleitamento materno e depois sobre a visão multidisciplinar da contemporaneidade. Muitíssimo obrigado, Beatriz, por ter comparecido ao nosso programa, ter aceito o nosso convite. E eu iniciaria, Beatriz, te fazendo uma pergunta. E é uma pergunta que vai te deixar, talvez, um pouco em saia justa. Opa, vamos começar bem, então. As sociedades tribais, as sociedades mais simples, elas faziam parto humanizado. Ou seja, que tinha quase que as mesmas características do parto humanizado moderno no ato em si, não é? De estar envolvida pela família, que está no seu ambiente doméstico, não é? No seu lar, e ali realizavam o parto. Mas nós temos um problema. A mortalidade materna era muito alta nas sociedades primitivas. Como é que você encara essa observação? É uma observação muito válida, né? E realmente existia uma mortalidade materna e neonatal, né? Muito alta nessas sociedades. E o grande diferencial que a gente tem hoje em dia é assistência por profissionais. São sempre profissionais qualificados, diferentes categorias profissionais envolvendo o partejar em si. E hoje em dia a gente conseguiu chegar em um ponto X da ciência, onde a gente consegue prever os acontecimentos antes deles acontecerem. Então a gente consegue imaginar, de acordo com os sinais e sintomas que essa mulher está apresentando para a gente, uma complicação que possa vir a acontecer. Então a gente previne isso antes. Então nós temos hoje em dia nos partos domiciliares uma taxa bem reduzida de complicações. A gente nem precisa chegar no parâmetro de mortalidade, a redução de infecção, né? O neném, ele termina de nascer, ele já está em contato com a mãe e aquela flora, aquela biota da mãe já vai habitando o recém-nascido, então ele já vai pegando uma proteção e isso acarreta com resultado sempre muito satisfatório. Esse é o ponto, acho que a gente tem que frisar. O parto humanizado e o parto domiciliar, ele veio para resgatar exatamente isso que a gente tinha tirado um pouco. Essa autonomia da mulher e essa liberdade da mulher no momento do parto. Então, a gente vem numa humanização para resgatar isso. O parto domiciliar acaba vindo por ser um ambiente onde ela está mais aconchegada e familiarizada, e isso acarreta sempre benefícios, né? A gente consegue prever isso antes, então quando precisa alguma remoção, ela é feita com antecedência, alguma intervenção é feita com antecedência e sempre resultando satisfatórios, né? As mulheres sempre se sentem muito bem depois disso, por não precisar ir depois voltar para casa com o neném e tal. E esse cuidado por profissionais deixa ela muito segura também, sempre com coisas satisfatórias no final das contas. Beatriz, então nós podemos dizer que uma das características imprescindíveis do parto humanizado é a presença de profissionais com a capacidade de fazer o diagnóstico precoce. Exatamente. Das complicações. Um pré-natal bem feito por esse um profissional qualificado, um pré-natal bem feito
e ele está sempre, né, ligado, vamos colocar assim, nas complicações. É imprescindível. O parto domiciliar ele tem que ser assistido. A gente não pode falar de parto domiciliar sem assistência. E isso é um risco. Essa assistência inclui a enfermeira especializada ou o obstetra, enfim, profissionais que sejam especializados na área do parto e capacitados para o diagnóstico precoce de complicações. Temos 3 profissionais que podem atender o parto. É a enfermeira obstetra, o médico obstetra e a obstetriz, que é um curso que nós temos só em São Paulo, que é, vamos colocar como se fosse uma parteira, porque é um curso para parto só, ela só aprende isso. Terceiro grau, Beatriz? Terceiro grau. É um curso com duração de 3 a 4 anos, é ministrado pela USP, e nós só temos esse curso no Brasil. Então nós temos profissionais obstetrizes em São Paulo. No resto do Brasil esse movimento ainda está começando. E o mercado, entre aspas, claro, porque não se trata de uma questão econômica, a população tem aderido e tem absorvido esses profissionais? Sim. O Ministério da Saúde ele lançou há um tempo, eu acredito que em 2006, se eu não me engano, a política de humanização do parto e nascimento. E com isso, as universidades começaram a preparar mais os profissionais e o mercado foi aderindo, né? Então a gente tem centros de partos normais, nós temos casas de parto, que são casas realmente, são ministradas por enfermeiras obstetras. E os hospitais, as maternidades, elas estão se adequando. Aqui em Campos nós temos também já começando em algumas maternidades. Temos uma equipe de parto domiciliar. Ou seja, o parto humanizado, com as suas características próprias, porém dentro do hospital. No ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar. Nós temos um caso que eu posso dizer que é o mais famoso do Brasil, que é o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Ele é um hospital terciário, ele tem da parte ambulatorial a parte cirúrgica, e lá os partos são todos humanizados, mesmo os partos cirúrgicos. Eles conseguem fazer essa humanização dentro do centro cirúrgico, que já é um ambiente mais frio e menos acolhedor. Claro. Então a gente precisa, na verdade, de profissionais. Nós temos profissionais qualificados para atender o parto, esse parto ele já é humanizado por si só. Quais são as principais características da humanização, além da presença de familiares e da preferência pelo ambiente doméstico? Você vai responder no segundo bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, que encerra aqui o primeiro bloco, deixando para a enfermeira Ana Beatriz Mayhofer a resposta no segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.